Fernando Sérgio Nunes Jorge é o presidente do Futebol Clube de Alverca e é ele quem vai estar hoje debaixo dos holofotes do nosso Só Conversa da Alverca TV. Antes de mais, muito obrigada por nos acompanharem, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Obrigada por partilharem, pelos gostos que vão fazendo e por estarem, no fundo, com o Alverca. Fernando, muito obrigada pela disponibilidade para esta nossa aproximadamente uma hora da nossa conversa, assim esperemos. Nascido e criado em Alverca, portanto, um filho da terra, como se costuma dizer. Como é que começou a nascer esta paixão pelo futebol, ainda em pequenino, em criança? Sim, boa tarde. É sempre um prazer estar presente nesta Alverca TV, falar para todos os alverquenses e não só. É sempre um prazer estar aqui, portanto, contem sempre aquilo que vocês entenderem, estarei sempre aqui presente. Muito obrigada. Nascido e criado em Alverca e nascido praticamente dentro do futebol. Sou filho de um jogador de futebol. O meu pai foi jogador de futebol nos tempos de 1940 e tais, e 50 e 60. E então eu nasci como sendo filho de um jogador de futebol. Mais tarde, o meu pai enverdou também pela carreira de treinador de futebol e pronto, eu comecei a viver todo esse bichinho do futebol desde menino muito pequenino. Não me recordo de ver o meu pai a jogar futebol, mas recordo-me perfeitamente bem do meu pai como treinador. Acompanhei-o em vários clubes, entre os quais Alverca também. Foi foi o primeiro treinador do Futebol Clube de Alverca a subir divisão aos campeonatos nacionais, na época de 70 a 71. Portanto, eu era muito menino, mas recordo-me perfeitamente aqui em frente a este estúdio, estar de bandeira em riste no célebre jogo da subida com o Palmense, Alverca 2-1, ganhámos o Alverca, e lembro-me perfeitamente dessa altura. Portanto, a minha vida foi praticamente o futebol. Mais tarde comecei a jogar futebol oficialmente, com 12 anos. Não comecei no Alverca, porque na altura o Alverca não tinha o escalão de iniciados, e eu fui jogar para o Alhandra, onde fiz 2 épocas, e depois a partir daí enverdei pelo futebol mais a sério no Benfica, e depois como sénior fui fazendo o percurso todo. Mas é uma vida, digamos assim, ligada ao desporto e ligada ao futebol. Trabalhei sempre em desporto também, é uma loja desportiva, e, portanto, o desporto para mim é quase o meu oxigênio. E lembra-se daquele primeiro dia, ainda em pequenino, que entrou num campo de futebol pela primeira vez para treinar? Aquela adrenalina do equipamento, da bola, de toda a envolvência? Lembro-me perfeitamente e recordo isso com uma saudade enorme, até pela idade, não é? Que já foi há muitos anos atrás, mas recordo-me perfeitamente no velhinho campo do Alhandra Sporting Clube, que eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas importantes do concelho, o nosso queridíssimo amigo Sesimbra, um roupeiro carismático de Alhandra, e portanto lembro-me perfeitamente o que era ser jogador de futebol naquela altura, com uma pessoa como o Sesimbra, o Tio Sesimbra, como a gente lhe chamava carinhosamente. Só de olhar para nós dizia logo que este é jogador, aquele não é jogador. Só da maneira de andar e correr, ele quase que os observava e dizia logo quem é que era jogador e quem é que não era jogador. Mas recordo-me perfeitamente desse momento. Que giro. O Fernando tinha 11 anos, não é? Bem criança, quando se dá o 25 de Abril. Houve diferenças também, de certeza, no futebol, antes da Revolução e depois da Revolução? Sabe que naquela altura eu não tinha bem ainda a noção do que era o 25 de Abril, não é? Claro, com 11 anos. Sabia porque algumas coisas do 25 de Abril, porque o meu avô passou um bocado antes do 25 de Abril, com as polícias da PIDE, na altura, mas pronto, eu não recordo muito essa altura. Recordo-me, sim, a partir daí, recordo-me perfeitamente da liberdade, daquilo que foi a extravagância da liberdade naquela altura da malta da minha idade, 11, 12, 13, 14 anos. Foi os tempos áureos de que podíamos tudo. Pois. Era liberdade, se calhar até a mais, de certeza absoluta, numa geração que aprendeu e viveu com uma série de coisas nefastas para a saúde. Drogas e etc, etc. Portanto,
São períodos que nós nos recordamos perfeitamente e são períodos muito marcantes para mim. Não sendo um 25 de Abril propriamente aquilo que eu conhecia, mas a partir daí comecei a viver a minha vida de adolescente já com a liberdade e com outros caminhos e outras condições e opções, que nós fomos criando ao longo dos anos. E vai para o Benfica nos juvenis, fica até aos júniores. Sim, senhora. O Benfica era um clube de que se falava lá em casa? Havia... A minha mãe era benfiquista, o meu pai era bracarense, o meu pai era nascido e criado em Braga e como tal era Sporting de Braga. Tinha ali também um bichinho do Benfica. Eu não era do Benfica nem era do Braga. Ah, não? Não. Eu era passei contra o meu tio, que também já faleceu, era do Sporting, eu consegui meter o bichinho do Sporting e eu passei contra os todos, tipo ser do Sporting. E, portanto, era sempre ali uma guerra em casa do Sporting e do Benfica, uma guerra salutar, como claro é normal. Sim, claro que sim. Mas, e tem graça que eu, quando vou para o Benfica, quando eu saí do Alhandra para o Benfica, eu podia ter ido para o Sporting. Não sei porquê, por opção própria, até porque o Benfica, naquela altura, no futebol jovem, era um clube mais bem estruturado e eu, se calhar, optei mais por ir para o Benfica naquela altura. Fui eu mais um colega aqui da Alhandra, que era o Padinha, que acabou por chegar a patamares mais profissionais do que eu, mas foram momentos muito marcantes. Sair de Alverca com 14 aninhos, 13 aninhos, quase 14, às 7h30 da manhã, apanhar o comboio para Moscavide, depois chegar a Moscavide, apanhar o 44, que ia passar à porta do Estádio da Luz e chegar lá, tipo, 8h45, para começar a treinar às 9h15 ou 9h30, sair de lá, apanhar o comboio, voltar para Alverca, são tempos completamente diferentes. Tempos que, quando se fala agora nesta juventude que joga futebol com 11, 12, 13, 14, 15 anos, que têm a comunidade do pai, da mãe, do avô, da avó, vão levá-los, acabam por protegê-los de uma forma que não os deixam crescer de uma outra forma. Os perigos também são diferentes, eu também entendo isso, mas tem que estar um bocadinho mais de dinâmica e de liberdade para eles poderem saber o que é a vida. Mas nessa altura não custava nada acordar de madrugada para ir fazer esse percurso e jogar futebol? Era um prazer ir jogar à bola, ser treinado por uma pessoa que foi campeão europeu no Benfica, que era o Ângelo, que faleceu há relativamente pouco tempo. Era tudo novo, né? Chegar a um estádio daquele tamanho, ver os jogadores que a gente via, Humberto Coelho, Tonis, Pietra, que acabado agora de falecer, Bastos Lopes, sei lá, ver toda, Jimmy Hagan como treinador, Lajos Barotti como treinador, portanto, aquilo era um mundo encantado para miúdos da nossa idade. Chegar ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto, devia ser idêntico, não conhecia o Sporting nem o Porto, mas devia ser uma situação completamente igual. E era muito giro, era um orgulho enorme a gente vestir a camisola e sairmos para torneios e para jogos, ir equipados, portanto era sempre fascinante. Claro. E houve nesse período algum momento de deslumbramento, de achar que, bom, já estou aqui num patamar mais elevado, isto agora vai ser diferente na minha vida? É normal, porque as oportunidades que existiam naquela altura eram muito menores, muitíssimo menores, do que as oportunidades que existem agora. E quem jogava no Benfica, no Sporting e no Porto era visto de uma forma completamente diferente do que é visto hoje. Apesar de hoje as oportunidades serem maiores, mas o foco naquela altura, como era menor, era mais focado. Depois tínhamos o Jornal do Benfica, depois tínhamos o Jornal do Record, depois havia sempre aquelas entrevistas com as namoradas ali às voltas e etc. Era sempre muito engraçado e há sempre quem se deslumbre, um bocado e que perca um bocado aquilo que é o foco do futebol. E há sem dúvida que é um perigo. É um perigo, nessa altura foi um perigo. Mas, graças a Deus, as coisas passaram-se e fui sempre encaminhado. Exatamente, e vieram outros caminhos. Entretanto, vem Santarém, não é? Primeiro no Salvaterra, depois no Samora. Samora Correia. Como é que se dá essa mudança e essa adaptação outra vez? Essa mudança foi a sair de um clube grande para um clube muito pequeno.
que era o Salvaterra de Magos. Eu, na altura, quando subi a sénior, tive 2 ou 3 oportunidades para enverdar pelo futebol profissional no norte do país. Acabei por não querer ir, porque tinha todas, como é que é dizer, estava focado aqui na terra, na Claro, família, nesta nos região. amigos, na escola, e acabei por não aceder a ir para fora. E depois foi subir a pulso, foi ir para uma equipa da Distrital. O meu pai, na altura, era treinador do Alverca, e o Alverca estava na terceira divisão nacional. Convidaram-me para eu vir para cá, mas eu entendi não vir porque estava cá o meu pai e não queria ser treinado por ele, porque Sim. era sempre meio complicado, e então acabei por não vir jogar para o Alverca naquela altura. E então segui o meu caminho, fui para Salvaterra de Magos, fui lá com uns amigos meus, acabei por lá ficar. Depois, no ano a seguir, o Samora Correia quis fazer uma equipa XPTO, entendeu que eu tinha capacidade para jogar naquela equipa, vim Lá para foi. Samora e pronto, e fiz uma série de anos em Samora, não sei se foram 4, se foram 5 seguidos. Subi a primeira vez que o Samora Correia subiu aos campeonatos nacionais, foi comigo à terceira divisão nacional, comigo como jogador, e outros Muito bem. elementos, como o Trinquilhetas, que também está aqui neste projeto do Futebol Clube de Alverca. Depois voltámos, continuei em Samora Correia, depois voltámos a subir à segunda divisão nacional, um clube muito novo. O clube foi formado em 74, portanto isto dá-se ali na década de 84, 85, tinha 10, 11, 12 Pois, anos porque em de clube. 86 já vem para Exatamente, aqui para o portanto Alverca. Pois, havia ali pouco antes. o clube era muito novo, foi tudo muito rápido e a ascensão do Samora foi rapidíssima. E pronto, e depois a partir daí saí de Samora, vim para a Alverca e continuei. Em 86, não é que vem para a Alverca? Em 86 vim para o futebol do Alverca, para a Distrital do Alverca. E como é que encontrou o clube nessa altura? Como era o Alverca em 86? O Alverca em 86 era um clube acima da grande maioria dos clubes aqui da zona. Era um clube que tinha muita capacidade, já tinha estado na terceira divisão nacional, portanto estava a passar num período mais difícil da Distrital. Naquele ano fez uma equipa, como eles chamavam, era uma equipa do Cosmos, na altura do Cosmos na América, chamavam o Cosmos do Ribatejo. É verdade. É Temos que verdade. recuperar esse slogan. Era engraçado, onde nós íamos jogar, vem o Cosmos e tal. Porquê? Porque era uma equipa com muitos jogadores que vinham da segunda divisão nacional, portanto, vinham para a Distrital, porque acreditaram num projeto do Alverca e queriam levar o Alverca para patamares mais altos. Recordo-me perfeitamente, o presidente era o Sr. Manuel Ribeiro, e o treinador era o Sr. António Baguinho, falecido também há relativamente pouco tempo. Já não era o pai do Fernando? Não, já não era o meu pai. O António Baguinho, uma pessoa que faleceu há relativamente pouco tempo, uma pessoa que também trabalhou muitos anos nesta casa, como jogador e como treinador, e que prezou muito aquilo que era o Alverca, e faço-lhe uma vénia por aquilo tudo que ele fez também pelo Alverca. E, portanto, foi a minha entrada no Alverca e recuperámos. Acabámos por não fazer uma época muito feliz, ficámos em segundo lugar, não subimos divisão. Depois, nessa mesma época, na época seguinte, houve um alargamento dos campeonatos nacionais e o Alverca, com a equipa que tinha programado para a época seguinte, acabou por fazer um jogo em Sacavém contra o Vitória da Pesteleira. Ganhámos, salvo erro, 4-1 ou 3-1 ou 4-1, não me recordo agora de cabeça, mas acho que foi 4-1. Que nos deu acesso direto à terceira divisão nacional, e com essa mesma equipa que estava feita para jogar na Distrital, subimos à segunda divisão nacional, que é agora a segunda liga. O patamar era igual. Foi no seu segundo ano aqui No meu Alverca. segundo ano no Alverca, exatamente. Isso foi logo uma grande conquista. Foi uma grande conquista. Acho que deve ser um facto único em Portugal, uma equipa que subiu divisão na mesma época, 2 divisões. Pois, Portanto, exatamente. nós entramos na Distrital e acabámos na segunda divisão nacional. Portanto, Distrital, terceira, segunda. E terceira para a segunda, exatamente. Extraordinário isso. E como é que reagiu o público nessa altura? As pessoas vinham muito ao campo, vibravam muito com o futebol? Vinham muito ao futebol, até porque, se nós olharmos aquilo que existia à volta, não havia a oferta que existe agora. Nós, antigamente, estávamos, entre aspas, a 2 horas de Lisboa, agora estamos a 1/4 de hora de Lisboa, não é? Os transportes, a facilidade que existe de deslocar é completamente diferente. Os jogos também eram sempre ao domingo à tarde, às 3 da tarde. As pessoas almoçavam em casa, então vinham aqui ao velhinho pelado. E este pelado, Este que se vê pelado, agora ao daqui velhinho da nossa pelado, janela. e que
tinha praticamente as bancadas sempre cheias. Também é verdade que, olhar para aquela bancada naquela dimensão, 300 ou 400 pessoas, dá uma dimensão muito maior do que dentro do estádio para 7 ou 8 mil pessoas. Né? Podem estar as mesmas pessoas, mas a capacidade de visão é completamente diferente. Mas vinha muita gente ao futebol e era muito engraçado porque a cidade interagia muito connosco. Porquê? Porque naquela altura havia, no plantel do Alverca, eu não posso precisar, não vou estar agora a dizer que são X, mas posso dizer que era uma grande maioria de jogadores que eram da cidade. Mesmo daqui. Mesmo daqui, portanto, que também acaba por trazer mais empatia com os sócios e com a cidade e com as pessoas. É normal, é uma coisa normal. Mas foram períodos muito engraçados. Há pouco o Fernando dizia que não queria de todo estar a treinar com o pai enquanto treinador. Mas porquê? Porque ele tinha um pulso mais firme com o filho ou, pelo contrário, deixava passar? Não era a questão, não é essa. A questão é que quando o pai é treinador do filho, qualquer coisa é sempre complicado. Se põe a jogar, é porque põe a jogar porque é filho. Se não põe a jogar, não põe a jogar porque é filho dele, tem medo que os outros falem. Portanto, havia aqui alguma... Nunca era natural, não fluía. Um bocadinho à parte, vemos agora, por exemplo, o Sérgio Conceição com o filho dele, o Francisco Conceição, e pronto, se calhar o próprio jogador tem que sempre dar mais do que aquilo que dão os outros para dizer que está a jogar porque merece jogar e não porque o pai é treinador. É um bocado por aqui. Mas o que é que o pai do Fernando via em si enquanto jogador? O pai acompanhava-me à distância. Sim. Nunca foi um pai presente nos meus jogos, aliás, porque eu não gostava também. Era algo que eu não gostava muito de ver. Quando ele estava na bancada, as coisas já não me saíam como eu entendi que deviam sair. Tinha que vir às escondidas, se calhar, ele foi muitas vezes às escondidas, que eu descobri muitas vezes no jogo, quando ele podia, né? Porque ele também treinava na altura. Pois, claro. E também subiu de divisão enquanto treinador. Não é? E então ele descobriu-me várias vezes. Ele ia muitas vezes ver o jogo às minhas escondidas. E depois dizia, devias fazer assim, devias fazer assado. E pronto, era as nossas conversas do futebol. Eram assim. Era um bocado assim. Muito giras, de certeza. De certeza que vos proporcionaram momentos muito, muito engraçados. Após este capítulo do Alverca, faz os últimos 3 anos como jogador em Almeirim e no primeiro ano, novamente uma subida da 3ª Divisão, agora para a 2ª Divisão B. O Fernando começava a ser um trunfo para quem queria subir de divisão? Era assim uma espécie de amuleto da sorte? Digamos, quer dizer, não sei se era um trunfo, mas não é fácil fazer uma carreira. Eu terminei de jogar aos 30 anos, salvo erro, 29 a 30 anos, com uma lesão. E entendi não jogar mais, fraturei a clavícula esquerda e entendi não jogar mais. Mas não é fácil fazer 10 anos de futebol sénior e em 10 anos subir 5 vezes de divisão. Portanto é algo que não é fácil de acontecer. É um bocadinho, era um amuleto, era quase um amuleto da sorte. E como é que foi decidir que não jogava mais? Não foi fácil. Não foi fácil. Não é fácil porque eu jogava já há muitos anos à bola, né? E tirando ainda os anos que joguei na rua, né? Isso não conta. Era tão bom. Era muito bom. Dar umas boladas nos carros e nos vidros dos carros e os vizinhos andarem a correr atrás de nós com uma faca para cortar a bola, a apanhar a bola para cortar a bola. Eu recordo-me dessa minha juventude, ali na rua Manuel Maria Vieira, onde eu vivi e cresci. E alguma vez apareceu lá alguém a dizer o seu filho tem que pagar várias vezes. Partimos vidros nas janelas. Era aquele tempo. Não havia também muito mais para jogar a bola, mas pronto, era giro. Mas o que eu ia dizer, qualquer coisa que me passou... Decidir deixar de jogar não é propriamente fácil. Não é fácil. Essencialmente, aqueles primeiros 2, 3, 4 meses é um bocadinho doloroso, porque não vou ver o jogo porque aquilo mexe comigo. Claro. Depois estou em casa ao domingo, já não estou habituado. Não fui ver o jogo e o que é que se passou? Pronto. E há sempre ali aquela desmame de sair do futebol. Felizmente não foi assim uma coisa muito longa, porque eu ao fim de
9 meses, 8, 9 meses, enverdei por carreira de treinador. Enverdei por carreira de treinador. Já tinha tirado o curso de treinador enquanto foi jogador. E pronto, a oportunidade surgiu, voltei novamente para Samora Correia, com o meu compadre que me convidou e pronto, depois segui o caminho de treinador. E o pai nessa altura deu alguma influência, algum empurrão positivo? Ele também me acompanhou bastante, aí já mais vezes. Deu-me alguns conselhos, dava-me alguns conselhos. Apesar do futebol, todos os dias evolui e nós, quando somos treinadores, se não evoluirmos no momento, aquilo é tão rápido que acaba por ser absorvido pelos outros. E, portanto, é um bocado este ciclo, é um bocado assim. E como é que foi a primeira experiência como treinador? Correu bem? Não correu muito bem. Era fácil lidar com eu entrei no Samora Correia na equipa sénior, como adjunto, num período muito difícil do Samora Correia. Descemos de divisão nesse ano. E depois, a partir daí, fizemos uma nova equipa, subimos de divisão novamente para o Campeonato Nacional, para a terceira divisão nacional. E depois mantive-me lá durante 6 épocas, salvo erro, 5 ou 6 épocas como treinador. Tenho muita gente amiga em Samora Correia. Samora Correia, para mim, é quase uma segunda casa. Pois, claro, com tanto tempo lá vivido. Quase uma segunda casa, deixei lá muita gente amiga, para que eu prezo muito e que vou a Samora e sou acolhido em casa das pessoas e almoços e jantares e etc. É muito engraçado. Muito convívio bom. Mas depois também faz umas andanças pelas ilhas, não é? Enquanto treinador. Sim, depois saí de Samora, vim treinar o Via Longa. Ainda pelo meio, sim. Ainda pelo meio. Depois saí de Via Longa, fui para Loures, Grupo Esportivo de Loures. Depois saí do Grupo Esportivo de Loures, fui para o União de Tires, para o Tires. Saí do Tires, vim para Sacavém, para o Sacavenense. Depois saí do Sacavenense, numa altura à meio da época, um projeto, entrei já à meio da época e acabei por não acabar a época lá também. Um período difícil também do Sacavenense, naquela altura. E acabei por vir parar aos Júniores do Alverca, através do Dr. Oliveira e do Sr. Vítor Ferreira, que me convidaram, fizeram-me um desafio. Eu, à primeira, disse logo que não, porque eu nunca tinha treinado futebol jovem. E a primeira coisa que eu disse é pá, não quero. Mas pronto, acabaram por me convencer a fazer e dar-me ajuda ao Alverca naquela altura. E eu não pude dizer que não, porque a Alverca era a minha casa e eu não podia, de alguma forma, voltar as costas ao clube e não estar aqui pronto para ajudar. E pronto, e depois de sair do Alverca, apareceu a oportunidade de ir para os Açores. Tive 2 épocas nos Açores, no Madalena do Pico, na 2ª Divisão Nacional, na altura. E pronto, e na altura acabei por deixar de ser treinador, não por opção, mas porque o meu pai já estava com alguma idade. Nós tínhamos duas lojas de comércio em Alverca, eu tinha a minha e ele tinha a dele. E ele já andava, na primeira vez que eu fui para os Açores, ele já queria fechar a loja e queria que eu o ajudasse a resolver uma série de assuntos. Eu disse, pois, porque lá está, ir para os Açores, as passagens aqui à volta não implicam uma mudança de vida tão radical. Claro. Sair do continente, sim. E pronto, e então acabei por ir para os Açores e quando regressei no último ano de Madalena, na época de 2009, 2010, portanto em 2010, meio de 2010, em maio, salvo erro, era para ficar em Alverca, até para resolver a situação do meu pai, e de repentemente, não sei porquê, num almoço, provavelmente deve ter aí alguma pergunta dessas, vamos já adiantar, num almoço do Alverca, dos veteranos do Alverca, surgiu a situação do presidente do Alverca. Mas foi por aí, um almoço daqueles. Ou seja, não foi propriamente deixar de ser treinador, foi fazer uma mudança. Quer dizer, é diferente, obrigou-me. Quando deixa de ser jogador, deixa de ser jogador. Neste caso, não obrigou-me a deixar de ser treinador, não é?
porque não era possível ser treinador e ser presidente do Alverca. Mas já não deixa aquela mágoa. É ver o futebol de uma outra forma. Pois. Eu costumo dizer que eu já estou na última fase de ver o futebol. Vi o futebol como adepto pequenininho, como jogador, como treinador e como presidente. Portanto, há aqui um subir de escada que, pronto, que é a vida. E nesse entretanto todo também é pai. Alguma vez quis que o filho fosse jogador de futebol? Fosse Alverca? Eu vou contar uma história engraçada. Espero que ele depois veja este programa, porque é uma coisa muito engraçada. Eu vi logo que ele não tinha jeito para o futebol. Mas pronto. Coitadinho, porquê? Não tinha jeito, não era, digamos que não era o dom dele, não era jogar futebol. E então, um belo dia, na escola, vieram aqui ao estádio do Alverca, através das escolas, fazer um encontro de futebol aqui no relevado, no estádio. E então, sábado à tarde. E então eu mais a mãe, viemos todos ver o filho jogar a bola, o menino. E então o campo do Alverca estava dividido ali com uma série de campos, e então um deles estava a equipa dele, né? Eram 4, 5 contra 5, não faço ideia, não me recordo agora o tipo de jogo que era, mas era 5 contra 5, basicamente. Sim. E então, como o campo era relativamente grande, ele é muito pequenino, ele devia ter para os seus 4, 5 anos, não tinha mais, 5 anitos, 5, 6 anos, sabe? 5, 6 anos, na escola, já tinha 6 anos. E então ele estava a jogar assim sob o lado direito, e a bola, quando chegava lá, ele corria. Quando a bola saía, sentava-se no chão à espera que a bola viesse. E então aquilo foi uma risada em casa, eu com a minha mulher, e foi uma risada completa. Um ótimo gestor de tempo. Exatamente. Estava em pé para quem ia cansar-se. Então, quando a bola chegasse ali, ele logo viu o que é que havia de fazer à bola. Exatamente. E pronto, ele nunca teve o dom de jogar à bola, mas foi muito engraçado. Esta passagem dele foi muito engraçada. Nunca mais me esqueço disto. Mas não ficou com pena disso? Não. Seguiu outro caminho. Antes de passarmos para o momento presente, o de presidente do Futebol Clube da Alverca, também já há instantes referiu o facto de ter uma loja, de ter comércio aqui em Alverca. Como é que isso surgiu? Já vem de família, não é? Sim, desde 74. Ok. Na altura do 25 de Abril, meu pai tinha uma fabriqueta de sapatos, aqui em Alverca, onde eu nasci. Nasceu lá? Nasci lá. Na Não, fábrica? nasci lá, não. Eu não nasci ali, eu cresci ali. Ok. Eu nasci no bairro de Alverca e depois o meu pai veio viver para a casa da minha avó, que tinha mais condições. E então, em 74, vítima da liberdade, né? do tal 25 de Abril, 25 de Abril. O meu pai teve a visão de mudar a casa, fazer da casa uma loja. E então aquilo era uma loja muito engraçada, porque a loja não era aberta ao público para a rua. Portanto, a gente para entrar na loja tinha que entrar dentro do prédio para a porta da casa. Ok. Só mais tarde, quem é da minha geração lembra-se perfeitamente daquilo que eu estou a dizer. Tenho muitíssimos amigos que se lembram disto, a quem eu deixo um abraço de grande saudade dessa gente toda. E mais tarde, tipo 80, talvez, não estou a precisar, mas está 79, é que o meu pai teve autorização do senhorio para partir a frente do prédio e abrir então a loja para a rua. Onde 90% da malta da minha idade, portanto dos anos 60 e 70 e 80, se lembra perfeitamente da loja, porque era das poucas que havia no concelho. A minha foi a primeira loja de desporto no concelho, e então lembro-me, passa aqui a expressão da publicidade, dos célebres treinos da Sanjo. Exato. Os Lecoq esportivos, sei lá. Aqueles fatos de treino amarelos, muito amarelos, só com o logo da Lecoq Sportif em verde. A compra e venda de maiôs de ginástica, colas de ginástica, sapatilhas de ginástica. Se você andar na rua com malta dos anos, com 50 anos, 60, 40, com esta malta desta idade,
toda a gente se lembra da loja do Horst e comprar os colãs e as sapatilhas e as sanjas. Exatamente, tudo isso. Ai, que boas recordações. São recordações que, para a vida. São recordações para a vida. Pois é. Às vezes encontro alguém que até conheço menos, bom dia, boa tarde, ou às vezes até nem me recordo da pessoa, e diz, eu ia lá à casa, ia lá à loja do seu pai, comprar sapatilhas. Exato. E comprar... era muita gira, uma casinha assim, depois estava... Muito engraçado, muito engraçado. Tempos giros. E, entretanto, a nossa equipa de produção, que gosta sempre de ir à procura assim de uma história engraçada, confronta-nos aqui com esta mudança para uma loja que hoje em dia está voltada para a pesca. Certo. Como é que, eu quando se abri... passa daí para vender isco? É verdade. Eu quando abri a loja em 86, portanto, abri a minha loja em 86, em fevereiro de 86. Fevereiro é o mês bom para mim. Janeiro, como faço anos, e fevereiro é o mês bom, porque é um mês que me traz sempre muitas coisas engraçadas. Bom. Eu montei a loja de desporto também. A loja do meu pai estava muito virada para material mais para os clubes, botas, futebol. Naquela altura, os clubes é que compravam as botas, os ténis para treinar, tudo o que era material de treino, os clubes é que compravam e davam aos atletas para utilizarem. Eu abri uma loja mais virada para a moda desportiva. Os Adidas, os Pumas, os Nike, etc. T-shirts, fatos de treino, quispos, etc. Toda essa área. Mas pronto, vivi com esse... E tinha uma pequena secção, porque eu gostava muito de pesca, e eu tinha uma pequena secção de pesca, de material de pesca, canas, carretes, fios, anzóis, etc. Aquele material. Mais tarde é que veio a venda do isco, também agregada à pesca, porque uma loja de pesca, se não tiver isco, não vale a pena porque as pessoas não vão lá. Portanto, era um bocado por aqui. Mais tarde, com a abertura destes grandes espaços comerciais das lojas grandes das marcas desportivas, portanto, as lojas de rua de desporto, e se você olhar à volta, tiveram uma queda abrupta. Claro. E eu tive eu tive que me reformular naquilo que era a loja. Naquela altura comecei a desenvolver muito a parte da pesca e da pesca submarina e etc. E então enverdei por essa área e fiquei com uma loja praticamente só de pesca, ligada à pesca. Mais tarde, quando o meu pai encerrou a loja, quando eu encerrei a loja, na altura ali de 2010, a primeira loja, portanto havia uma área que ele tinha muita procura, que era a área de taças, troféus, medalhas e etc. Sim. E eu peguei nessa área, trouxe para dentro da minha loja e fiquei com a parte da pesca e a parte dos troféus, taças e gravações. Portanto, é a minha área nesta altura e estamos sempre em reformulação. Hoje é a pesca, amanhã pode ser outra coisa qualquer. Tem que me explicar, isto é uma curiosidade minha, como é que pesca e desportiva são dois conceitos que se juntam? Como é que a pesca pode ser desportiva? É só estar ali? Não é só, porque a pesca, se a pesca for vista como lúdica, é dessa forma, não é? Então vamos uns croquetes, vamos uns panados, vamos uma cervejinha, um vinho, uma água, um sumo, e então vamos passar um dia à beira do mar e vamos à pesca. Apanhou, não apanhou. O dia desportiva é ver quem é que apanha mais? A desportiva já é diferente. Uma pesca desportiva é muito virada, é verdade. É muito virada para a competição. Aliás, nós fomos campeões europeus e campeões mundiais de pesca desportiva. Para quem não sabe, fica a saber. Várias vezes, já não é caso único. Em Portugal, em Cruz, em 90, não me recordo bem a data, mas deve ter sido mais ou menos por essa data. E, portanto, é uma pesca completamente diferente. É uma coisa que quem vai ver acaba por se apaixonar, porque aquilo é uma coisa que o peixe está praticamente sempre a sair. Quando são provas daquelas, aquilo fazem 30, 40 quilos de peixe, portanto está a ver. Em competição, 70, 80, 40, 15, depende da zona do país e a zona de pesca, mas tem muita competição e muito técnica. Fios quase da grossura de um cabelo para apanhar o peixe. E tem que se trabalhar aquele. É muito técnico, muito giro. Na loja, portanto, tem isco, tem a minhoca?
É minhoca, é minhoca. E cria lá? Não, nada. Aquilo não se cria nada em ali. Aquilo é apanhado fora, uma grande parte, a maior parte que se vende, chamam-lhe a minhoca coreana, que vem de fora, vem da China, então, é importada da China. O que é que a distingue das outras? É uma coisa diferente, é um bicho diferente. É um bicho diferente. Depois há em Portugal, há o minhoca do mar, o casulo, o ganso, sei lá, uma infinidade de coisas que é apanhado nas lagoas e no mar e depois é distribuído pelas lojas de pesca no país inteiro e pronto, e a pessoa compra e vai à pesca. As pessoas que não entendem da pesca ou que não sabem o que é a pesca, veem o isco como sendo as minhocas e etc. Uma grandíssima parte dos pescadores, por exemplo, do mar, pescam pouco com isso. Pescam muito com sardinha, com caranguejo, com camarão, com polvo, com choco, sei lá, com uma infinidade. Mas a sardinha é grandinha, tem que ser para apanhar cortada, um peixe grande. Aquilo é feito um lombo, depois é iscado, depois leva um fiozinho para segurar, porque aquilo é muito mole para lançar. Isto é muita técnica. Isto é muita técnica. Qualquer dia vou convidá-la a ir à pesca para ver o que é um dia de pesca. Só se apanharmos o peixinho e depois o devolvermos ao mar. Não, vamos almoçar. Pronto, ok. Está combinado. Está combinado. Então há toda uma mística à volta da minhoca que assim se perde. Minhocas e minhocos, tudo em saquinhos. Não é assim que isso funciona. Não é bem assim. Isso não é bem assim. Ficou curiosa com a pesca. Fiquei. A parte da minhoca, a minhoca coreana, a minhoca portuguesa. A coreana é que tem os olhos em bico. É a forma de as distinguir. E a portuguesa tem um bigodinho. Um bigodinho, exatamente. E aquelas mais atrevidas já vêm a fumar. Tem que estar aqui uma conversa. Agora as opções são infinitas. Fernando, vamos então aqui a esta parte mais do presente, o lado do Fernando Borges, treinador, do Fernando Borges, presidente. O que é que o levou na altura, o que é que lhe deu o clique para arriscar e decidir vou seguir este caminho? Conforme há pouco lhe disse, isto foi quase um por acaso. Foi quase um por acaso. Porque nós tivemos um almoço dos veteranos, na altura de maio, 13 de maio, 14 de maio, dia da Nossa Senhora, se não foi no dia, foi ali, naquela data, mais para a direita, mais para a esquerda. E então, a meio da conversa surgiu o futebol de Alverca, como era normal, as direções, a direção é assim, a direção é assado. E eu, que circulava dentro da cidade, ia ouvindo as coisas, não é? E achei não gostava muito de estar continuamente a ouvir que o Alverca assim, o Alverca assado. E então disse, vocês têm agora eleições agora em princípio do ano. Fazem uma direção, fazem um grupo de malta, fazem uma direção e concorrem. Se acham que aquilo está tudo mal, vão lá, concorrem e põem aquilo tudo bem. Pois. E a conversa foi assim. Não tinha nada a ver comigo, né? Absolutamente nada a ver comigo. E pronto, e a conversa surgiu assim. Passado, sei lá, 2, 3 dias, 4 dias, eu tinha sempre o hábito de ir ali ao Charque beber um café e havia sempre ali uma malta, ali naquela zona do Charque, malta de Alverca, onde estava o Domingos Nunes. Quero falar contigo e tal. E a conversa começou assim. Andámos quilómetros dentro da cidade de Alverca a conversar sobre o futebol de Alverca. Eu e ele, os projetos, as ideias, o que é que eu achava, o que é que ele achava, o que é que podíamos melhorar, o que é que podíamos piorar, sei lá. Estava bom tempo, portanto, para uma conversa. Foi de verão. E então, a partir daí, juntou-se o Luís Trangalhetas, juntou-se o Américo, juntou-se, sei lá, eram mais 4 ou 5, era eu, o Trangalhetas, o Américo, o Domingos, depois mais tarde o Carlos Simões, o senhor Loureiro, que era para ser também um dos obreiros, mas depois, entretanto, abdicou e entrou o Carlos Simões para a direção. E depois, a partir daí, foi encontrar, a partir deste núcleo, que éramos 6 ou 7 ou 8 pessoas, foi encontrar pessoas
que integrassem todos os órgãos sociais do clube. Antes disso, pedimos uma reunião ao Alverca, eu não estive presente, que o Sr. Eduardo Mota também já pertencia a esse grupo, veio perguntar e saber em que estado é que estava o Alverca, à direção que estava cá. E a partir daí foi procurar o cabeça de cartaz. Quem é que nós queríamos como presidente do Alverca? Que não estava dentro daquele grupo. Nós fizemos 3 ou 4 abordagens para tentarmos chegar à pessoa que nós entendíamos que se deveria ser presidente do Alverca. Precisávamos de um nome dentro da cidade que nos desse capacidade de depois, a partir dali, sermos nós. Esse reforço, essa base. Esse reforço, portanto, ter um nome forte dentro da cidade. Mas pronto, acabámos por falhar esse nome forte. Tentámos ali 2 ou 3 pessoas, são 2 pessoas, acabámos por não conseguir que essas pessoas entrassem neste projeto, apesar de sempre estiveram connosco e sempre nos ajudaram, até hoje, mas não tínhamos ninguém para ser presidente do Alverca. Pronto, depois caímos aqui num problema, né? Estava-se ali a aproximar as eleições, era em janeiro. Tinha mesmo que ser. Fevereiro, princípio de fevereiro, e nós tínhamos que arranjar um presidente. Fevereiro outra vez na sua vida, é verdade. Exatamente, em fevereiro. E nós tínhamos que arranjar alguém para ser presidente. E pronto, quem é que iria ser o presidente? Era o Domingos, porque era o sócio mais antigo daquela lista, naquela altura, e era a pessoa que encabeçou de alguma forma este projeto, digamos assim, este semi-projeto. E depois, pronto, dentro do próprio grupo, o Domingos nunca aceitou, nunca quis. E tens que ser tu, e pronto, e acabaram por me convencer ao fim de 15 dias ou 3 semanas de me convencerem a ser presidente do Alverca. Portanto, eu nunca imaginei um dia ser presidente do Alverca. Aconteceu desta forma e estou grato por ter sido presidente do Alverca, estou muito grato à cidade, estou muito grato ao clube, porque isto é um desafio, foi um desafio enorme, foi tudo novo para mim, portanto, ser treinador era uma coisa, ser presidente é outra, o discurso para fora, para o público, para os jogadores, para toda a gente é completamente diferente. Uma coisa é falarmos numa cabine para 20 jogadores, ou 30 jogadores, ou 25 jogadores, outra coisa é falar institucionalmente como presidente do Alverca. Foi diferente, foi uma adaptação que eu fui tendo. Por vezes tenho algumas conversas com o Luís Tringalhetas sobre este período, a adaptação a dele e a mim e a todos nós. Foi muito engraçado, mas foi um desafio enorme, foi um desafio bastante grande que fomos conquistando, fomos aprendendo. E construindo também. Fomos construindo, tudo isso foi lentamente construído. O Luís Tringalhetas é uma amizade muito antiga, não é? Desde os tempos de jogador. Desde o tempo de escola. De escola mesmo. Vocês até têm semelhanças físicas. Eu ia dizer isso. Há muita gente que pergunta se a gente somos irmãos. Não somos. Precisamente. Muita gente, não é uma nem duas. São muitas pessoas que perguntam: vocês são família? Não somos. São irmãos? Não somos. Mas eu conheço o Trinca, eu tenho 61, ele tem 62, portanto eu conheço o Trinca desde os 6 anos, 7 anos, sei lá. Mais coisa, menos coisa. Não posso precisar, mas é uma amizade que podemos dizer tudo um ao outro e podemos discutir, podemos concordar, podemos não concordar. Ele vai ver isto e vai se lembrar das nossas guerras. Exato, das vossas bifas. Mas é uma amizade ao longo de muitos anos. Nós, por vezes, nem precisamos de falar um com o outro. Pois, claro, basta só olhar um para o outro e a gente percebe. Precisamente. Se estivermos numa reunião, uma decisão qualquer, a gente olha um para o outro e sabe o que é que temos que decidir, porque a gente já se conhece. Exatamente, já se conhecem tão bem. O Fernando passou pelos 3 mundos do futebol: jogador, treinador, presidente. Qual é o mais desafiador? Ou o mais fácil, em contrapartida? Não, fácil não é nenhum. Fácil não é nenhum. Cada um na sua dimensão e cada um na sua responsabilidade.
talvez como jogador é o mais fácil, digamos assim. Porque depende daquilo que tu fazes em campo, depende da tua capacidade de aprendizagem, da tua capacidade de desenvolvimento do jogo e pouco mais, né? Como treinador já depende de muita coisa, depende dos jogadores todos, depende de uma direção, depende dos resultados, depende do adversário, depende da bola. Pois. Se a bola entrou ou a bola não entrou. Está ali no meio, quase com um pé num lado e outro. Exatamente. É uma profissão que temos que estar, ou tínhamos que estar sempre de saco pronto para, no final do jogo, marchar e ir embora para casa, porque se o resultado não é bom... Essa incerteza... É uma incerteza. É verdade, mas quem é treinador de futebol sabe o que é que eu estou a falar. Né? Sabe que nós dependemos daquilo, da nossa capacidade de liderança e da nossa capacidade técnica de ver o jogo e de pôr os jogadores a jogar aquilo que nós entendemos. Depois, ou temos jogador para desenvolver e para fazer esse trabalho, ou não temos. Se não temos, temos que os adaptar a fazer. E depois, esse adaptar, e o ter, e o não ter, e o ganhar, e o perder, e o empatar, depende sempre de muita coisa. Toda a gente... Eu acho muito redundante quando nós dizemos vou para treinador do Alverca, ou vou falar do Alverca, que é mais fácil para não estar aqui a avisar outros clubes, vou porque eles têm um projeto. Um projeto como treinador de futebol chama-se domingo. E o domingo ganha, o projeto mantém-se. No domingo a seguir perde, o projeto já fica a abanar. Depois perde o segundo domingo e o projeto acaba o projeto. Portanto, um projeto nunca pode ser considerado um projeto. O projeto não existe no futebol enquanto treinador. Existe enquanto instituição, pode ter um projeto e tem que seguir aquele projeto. Agora, como treinador, não há projeto. Há resultados. Há resultados. Como presidente, é diferente, é desafiador, é tentar gerir todas estas áreas, ter uma boa equipa de trabalho, que nós, felizmente, ao longo destes 13 anos que estou como presidente, graças a Deus tenho tido gente ao meu lado sempre muito, muito importante para o clube e para mim, e que nós todos juntos temos conseguido andar, ir crescendo, ir andando, e olhar para trás e sentir com orgulho aquilo que o clube era e aquilo que o clube é nesta altura é sempre desafiante. Mas é talvez o papel mais difícil, porque tirando aquela parte do treinador poder estar hoje e poder não estar amanhã, a parte do presidente é ter que mexer com tudo, não é? Uma estrutura, uma série de muitas pessoas, perceber quando é que as pessoas estão a trabalhar bem ou mal e não dependerem do resultado. E isso é saber estar, saber esperar, saber que se as pessoas estão ou não estão no caminho certo, e nós sabemos o que é que tem acontecido ao longo destes anos todos no Alverca, e pronto, e dar o máximo de condições às pessoas para poderem desenvolver o trabalho que eles querem. Não é só no futebol, porque o Alverca não é só futebol. Pois claro, o Alverca tem uma série de atividades que dependem da direção, dependem dos seus treinadores, dependem de uma série de coisas. Ao longo destes 13 anos enquanto presidente do clube, qual foi a sua grande concretização? Aquela realização que enche o peito? O centro de formação não entra aí nesse balanço? A minha maior realização ainda há de vir. Ok. Não me sinto satisfeito com esta realização toda. Mas, sim, é um momento marcante. Não vou dizer que o centro de formação não é um momento marcante para todos nós, não é? Para a direção, mas essencialmente para o clube. O clube cresceu muito, mesmo muito, e eu quando falo muito, eu sei do que é que estou a falar, depois de 2018 com o centro de formação. É um orgulho enorme. Chegava aqui às vezes à noite, olhar para aquele pelado aqui com 50 ou 60 atletas ali naquele pelado, a chover, cheio de água, enlameados. Aquilo para mim era facadas que me davam. Conseguimos fazer aquilo que lá está em baixo. Há muita obra para fazer lá em baixo. É um orgulho enorme aquilo que lá está em baixo, mas há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Não sei se o vou fazer,
porque também já não tenho idade ou tenho que começar a pensar mais naquilo que é a minha pessoa. Eu dediquei muitos anos, dediquei e dedico, e estou aqui de corpo e alma a dedicar sempre, mas começa a estar no momento de olhar para trás e dizer assim, chega. E quando olha para trás e enquanto jogador consegue selecionar um momento especial na sua vida de jogador, aquele que nunca vai sair da memória? A minha ida para o Benfica, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. A minha ida para o Benfica foi talvez um concretizar de momento naquela altura. Depois, a partir daí, tive mais concretizações, Sim, mas diferentes. São coisas diferentes. Subir divisão no Alverca foi um momento histórico para mim também. A primeira subida de divisão foi histórica para mim, no Samora Correia. As duas primeiras, que foram as duas no Samora Correia seguidas. E depois, cada vez que sobe divisão, marca, né? Sem dúvida nenhuma. Eu digo isto muitas vezes aos grupos de trabalho e aos jogadores, que há jogadores que, por vezes, passam uma carreira inteira e nunca têm a felicidade de subir a divisão. E às vezes estão tão perto, que acabam por não as aproveitar em momentos porque facilitaram em determinados momentos cruciais. Pois. E subir divisão é uma alegria enorme, é uma alegria enorme. É uma coisa que nos marca, porque é grupos de trabalho que nós nunca mais esquecemos. Há uns anos atrás, 82, portanto em 2022, salvo erro, fizemos 40 anos da subida de divisão do Samora Correia e reunimos uma grande parte daquela malta daquela equipa, com o almoço. Toda a gente gosta uns dos outros, é uma amizade enorme. E isto marca. Ainda agora, há pouco tempo, em dezembro passado, me juntei a uma equipa do Almeirim, que subimos divisão, uma festa enorme. É sempre... São grupos marcantes. Aliás, ninguém sobe divisão só pela qualidade dos jogadores. Nunca, jamais, em tempo algum. É o tal tem que haver coletivo. Qualidade, mas tem que ser uma coisa que se chama grupo. Pois. O grupo, se não for forte e se não for unido e que estejam prontos a ajudar-se uns aos outros, nunca vão conseguir subir divisão. E enquanto treinador, consegue selecionar um jogador que tenha visto jogar e que o tenha marcado em particular? Recordo-me nos Júniores do Alverca, dois jogadores. O Nuno, eu estava a falhar o nome do miúdo, que ele já não é miúdo, que foi o lateral direito do Benfica, o Nuno Almeida, o Rafa, também foi aqui jogador do Alverca, e meu jogador. Ele era juvenil ainda na altura. Talvez são os nomes mais sonantes. Que ficaram. Marco Osório também foi um jogador importante já noutro patamar. Nenhuma qualidade. Foi jogador também do Alverca. Não foi meu jogador no Alverca, mas foi jogador do Alverca. Também era um jogador muito acima da média. Tinha vários. O Zé Eduardo, também outro jogador que foi meu colega aqui no Alverca, que foi talvez dos melhores pontas de lança que passaram pelo Alverca. Vou-me esquecer de alguém que depois vão-me dizer não te lembraste deste, não te lembraste daquele. É normal, nestes momentos faz parte. E em relação ao futuro, quando pensa no futuro, quando olha para o futuro, já só vê mesmo o fim do futebol ou não? Não, de certeza que não. Ainda há aí objetivos por cumprir. Não, há sempre coisas na vida para a gente cumprir. Nós, cada vez que acordamos de manhã, temos sempre algo para fazer melhor. E eu não parei ainda, claro que não parei. Ainda há bocado estava a dizer que tenho que começar a olhar para mim, tenho que começar a olhar para aquilo que é o pós-futebol de Alverca. Não sei se vai ser já ou não vai ser já, logo são coisas que nós, por vezes, não conseguimos programar, mas há sempre coisas para realizar. Ainda há muita coisa para realizar. Isso. Já estou velho, mas ainda tenho muita coisa para realizar. E se o futebol não tivesse aparecido na sua vida, o que é que poderia ter feito? Não faço. Criar minhocas, não? Não, isso não.
Sabe que agora não me vou esquecer disto e não descanso enquanto não vir. Não, vou ter que ir levar mesmo à pesca. Não consigo imaginar-me noutra área a não ser desporto. Sim, não seria algures por aí. Sim, sempre ligado à parte do desporto. Nasce, vive e morre connosco. Fernando, obrigada por estes momentos memoráveis e especiais que partilhou aqui connosco nesta nossa conversa na Alverca TV, na nossa Só Conversa. Foi o nosso episódio de hoje com o Fernando Borges, 13 anos à frente dos destinos do Alverca, uma vida muito preenchida enquanto treinador, enquanto jogador de futebol, sempre a respirar futebol e a partilhar tudo aqui na Alverca TV. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima.